Este é o protagonista. Dá pra perceber que ele precisa dar um jeito na vida dele. Mas se você quiser saber como ele chegou até aí, vem comigo. Eu te conto tudo. Olá, caros ouvintes vegetarianos, eu sou o Mr. Luar e hoje a gente vai analisar uma animação stop motion brasileira e que tem de graça no YouTube. Você quer coisa melhor? Não existe. Contrafilé é o nome do curta criado por Pedro Iuá, que ao contrário do que o nome sugere, não promove o veganismo. Ah, e a animação tem algumas partes violentas, é claro que aqui eu vou censurar, mas se você fizer o que eu recomendo, que é ir pelo link na descrição até o canal do criador e assistir ela por si mesmo, antes de ver esse vídeo, já fica o aviso. Antes de abrir o vídeo, a primeira surpresa. Gente, isso já foi lançado há um ano? Como é que eu não fiquei sabendo antes dessa obra maravilhosa? Enfim, o curta começa e a primeira coisa que a gente vê é esse cara amarelo todo arregaçado. O nosso protagonista. Mas aí a gente escuta o barulho de um telefone e temos um flashback do que aconteceu antes dele estar nessa situação lamentável. Ao atender o telefone, a gente descobre o que já era suspeito, que ele tá correndo perigo. Alô? Puta que pariu, eu não tô acreditando. Você tá aí ainda? Você precisa desaparecer, maluco. Os caras tão chegando aí agora, vão te passar a faca, porra. E o plano pra ele escapar dessa roubada é o seguinte: ele passar no açougue que fica perto da casa dele, comprar carne, pôr dentro de um carro com documentos e fios de cabelo por causa do DNA e tacar fogo pra forjar a própria morte. Então ele olha pela janela, vê que não tem muita gente e corre pra lá. Só que quando ele chega, a fila já tá enorme. E é agora que eu apresento a vocês os melhores personagens dessa bagaça: Seu Leitão, Valdecir e Zé Tripa. Os açougueiros, que não parecem estar querendo muito trabalhar. Você ouviu? Pra que pescoço? Pergunta o que ela vai fazer com o pescoço. Pergunta pra mim. Então a gente é trazido de volta ao presente, onde nosso protagonista ainda está amarrado no que eu acho que a gente já pode chamar de cativeiro. Até que de repente a porta se abre e surgem duas silhuetas. De volta ao açougue Buenos Aires. Esse nome é maravilhoso. Aquela primeira cliente ainda não foi atendida e o assunto entre os açougueiros é segurança no trabalho. Segurança do quê, seu Valdecir? Segurança de trabalho, seu Leitão. A gente fica aqui manejando armas. Isso aqui que a gente maneja são verdadeiras armas. O nosso protagonista, é claro, tá com muita pressa. Ele até tenta furar a fila, mas isso não dá muito certo. E o serviço continua lento. Se a senhora tá achando o nosso serviço lento, ele não é lento. Ele é minucioso, é diferente. Sei. Voltando ao cativeiro, a gente conhece o Capanga e o chefe. Dois personagens que parece que saíram direto de um quadro do Picasso. Eu tenho isso. Fazem até o mesmo barulho. Nunca soube pra que serviam. Mas pesquisando, descobri que se chamam balding, ou bolas da saúde, e servem para exercitar as mãos e proporcionar um relaxamento. O que é meio que o completo oposto do que tá acontecendo lá. No açougue, uma senhorinha pede escargot, que logicamente não tem lá, então ela vai embora. De volta ao cativeiro, o nosso protagonista, que já tava só o pó, tá apanhando mais. É soco na cara, é groselha na cadeira, mas também não é como se essa situação pudesse ter sido evitada. Os açougueiros, por exemplo, estavam fazendo o trabalho da forma mais rápida possível, sem nenhuma distração. Você já ouviu falar em otorrinolaringologista que faz aquele negócio que tira aquela cera, aquele tampo de cera? Isso é bom. Agora, cotonete é uma merda. Na fila agora é a vez do uruguaio, que tá usando uma ecobag escrito vegan na fila de um açougue, enfim, hipocrisia, e pede um corte que os açougueiros não sabem nem o que é. De frente, de baixo, onde que é o entrecô da vaca? Eu não sei o que é entrecô. Mais cena do protagonista apanhando, até que a gente volta pro açougue e chegou a vez do tijolo. E ele pede 4 quilos de contrafilé. Zé Tripa, faz o seguinte, corta e não reclama. Por algum motivo, os açougueiros estão bem relutantes em cortar o contrafilé. E, de acordo com Valdecir, o motivo é esse. Posso falar uma coisa? Contrafilé não é qualquer um que corta, não. Contrafilé é carne traiçoeira, carne do demo. Se o senhor cortar ele a 45 graus na perpendicular da jusante, você mete a faca no canto, daqui a pouco a faca faz... desvia e corta o que ela vir pela frente. Ela corta até mal olhado. O protagonista analisando onde é que ficaria o contrafilé dele. Até que de repente... Ela corta sua canhotinha e serve a manja no pescoço. Descobrimos como ele foi pego. Ele apanha mais um pouquinho, por que não? Até que eles resolvem dar um fim nisso. E aqui estamos nós, no clímax da animação. Convenhamos que não tem muito pra onde nosso protagonista correr. Bateram nele por muito tempo.
A tortura não foi lenta, ela foi minuciosa. Mas, nesses últimos minutos, ele lembra das palavras do açougueiro. Lembra que o contrafilé é uma carne traiçoeira, que quando a faca pega de mau jeito faz um tss, e ela corta tudo que vier pela frente. O chefe então deixa as baldins caírem. O capanga, assustado, recua. Escorrega nelas, dando um fim aos nossos antagonistas. E é assim que acaba... Nossa, que demora pra cair. E com a incerteza de se o nosso protagonista sobreviveu, é que acaba Contrafilé. E antes que me perguntem, não, eu não acho que a animação tenha algum significado oculto. Eu realmente acho que o autor simplesmente quis contar uma história e fez isso de uma maneira fenomenal. De acordo com o Iwa numa live no canal dele, a ideia por trás de Contrafilé surgiu após uma ida do autor a um açougue, onde ele ouviu um dos açougueiros dizendo que o contrafilé era muito difícil de se cortar, porque ele tinha muita fibra e a faca podia escorregar. E em algum momento, assim como o nosso protagonista, ele se pergunta onde ficaria o contrafilé de um ser humano. E se pergunta também se o contrafilé de um ser humano conseguiria desviar um golpe de faca. Além disso, outra inspiração que podemos notar é no cubismo. Podemos ver isso não só nos bonecos, mas também no conceito original do quadro de corte de boi, que deveria ser assim, baseado no quadro Guernica, de Pablo Picasso, um dos maiores nomes do movimento cubista. Aproveitando que falei do quadro, vamos falar um pouco dos cenários, porque, gente, isso é stop motion. Absolutamente tudo que vemos aqui é real. De acordo com o Google, para fazer 1 segundo de animação stop motion é preciso de 10 fotos. Considerando que cada minuto tem 60 segundos e que a animação tem 14 minutos, na continha matemática que logo você percebe que o resultado é coisa pra caramba. E assistindo a obra, e principalmente assistindo a live que o Pedro Iwa fez falando dela, a gente percebe o carinho que foi posto em cada foto, em cada mínimo detalhe do cenário, dos personagens, de tudo. E teve uma discussão que a gente teve uma tarde, que foi a altura desse musgo aqui, porque qual seria a altura média, porque para o musgo crescer teria que estar úmido, para estar úmido seria, sei lá, os cachorros que vão fazer xixi sempre aí. Então cresceu esse musguinho e até onde ele estaria. Isso, eu lembro que no dia essa discussão foi um símbolo para mim da beleza e do cuidado que a gente pode ter com a animação. E como é que a animação é um negócio tão legal e apaixonante, porque a gente pode, né, botar informação e botar coisa, botar sentimento, botar, né, narrativa em cada detalhe, inclusive no musguinho, assim. Ele fala de um jeito tão apaixonado que é difícil você não se apaixonar também. Outro ponto também que é muito bacana nessa animação é como a história nos é contada, já que a tensão da história não é progressiva, a gente já começa com o nosso protagonista tudo arrebentado. A gente sabe que aquilo é o final dele, por isso a gente fica aflito com a fila grande, com os açougueiros enrolando. Falando neles, os açougueiros têm uma dinâmica tão boa, uns diálogos tão bons, que parece que aquelas cenas do protagonista apanhando só estão lá pra gente não esquecer de ficar aflito. Porque os diálogos são muito bons, gente. A dublagem, meu Deus, a dublagem, não só dos açougueiros, é claro, mas também do cara do telefone, é simplesmente fenomenal. Parabéns aos envolvidos. E no making off dá pra ver que eles deixavam um pedaço de carne por perto pra aumentar ainda mais a imersão dos dubladores. E é por isso que eu digo que essa animação é fenomenal. E bem, esse foi o vídeo de hoje. Se eu não te convenci ainda, eu vou pedir encarecidamente, vá assistir Contrafilé. E bebam bastante água e te vejo no próximo vídeo. Bye!